Tornado no sul, um sinal de alerta ou apenas o início? Você já teve a sensação de que alguma coisa está prestes a acontecer? Aquela impressão difícil de explicar, como se os acontecimentos dos últimos dias fossem apenas as primeiras peças de um quebra-cabeça muito maior. Talvez isso pareça exagero. Talvez seja apenas coincidência. Mas depois de conhecer os fatos que vou mostrar neste vídeo, você certamente enxergará tudo com outros olhos. Enquanto milhões de brasileiros seguem suas rotinas normalmente, fenômenos extremos começam a surgir em diferentes regiões do país com uma frequência que chama atenção. Ventos devastadores, chuvas intensas e tempestades que, há alguns anos, pareciam improváveis para determinadas localidades agora ocupam os noticiários. A grande pergunta é: estamos diante de eventos isolados ou existe um padrão começando a se formar? Fique comigo até o final, porque vamos analisar uma sequência de acontecimentos recentes, entender o que especialistas observam sobre os próximos meses e relembrar episódios históricos que ajudam a colocar o cenário atual em perspectiva. Há um detalhe pouco comentado que pode fazer toda a diferença para compreender o que está acontecendo. Nos últimos dias, moradores do Rio Grande do Sul viveram momentos de enorme tensão. Uma tempestade de grande intensidade deu origem a um tornado confirmado pelos órgãos responsáveis. Não se tratava apenas de uma ventania comum nem de rajadas passageiras. Era um fenômeno atmosférico raro, formado por uma supercélula, estrutura conhecida por produzir alguns dos eventos climáticos mais violentos registrados na natureza. O tornado atravessou municípios da região noroeste do estado, deixando residências destruídas, pessoas feridas e dezenas de famílias afetadas. Imagens registradas por moradores mostram a força impressionante do funil avançando sobre áreas rurais, enquanto quem observava tentava acreditar no que estava vendo. Muitos relataram exatamente a mesma sensação: parecia cena de cinema. Dias antes desse episódio, outro evento extremo havia chamado a atenção em Ribeirão Preto, no interior paulista. Em poucos minutos, uma tempestade transformou completamente o cenário da cidade. Estruturas metálicas foram arrancadas, uma torre de transmissão desabou, escolas precisaram suspender atividades e diversos pontos sofreram danos causados pelo vendaval. O mais curioso é que a região praticamente não havia registrado chuva significativa durante todo o mês. Em questão de minutos, uma enorme quantidade de água caiu sobre a cidade, acompanhada por ventos extremamente fortes. Quando acontecimentos assim começam a surgir em locais diferentes, naturalmente surge uma dúvida: existe alguma ligação entre eles? As autoridades meteorológicas já vinham emitindo alertas para diversas regiões do país indicando risco elevado de tempestades severas, granizo, rajadas intensas e acumulados expressivos de chuva. Em alguns casos, os avisos mencionavam inclusive a possibilidade de formação de tornados. E, desta vez, os alertas acabaram se confirmando. Esse talvez seja o ponto mais importante de toda essa discussão. Não se trata de espalhar medo nem incentivar o pânico. A verdadeira importância está em compreender que os sistemas de monitoramento vêm identificando condições atmosféricas capazes de produzir eventos cada vez mais intensos. Enquanto isso, moradores de diferentes estados compartilham relatos emocionantes sobre aquilo que viveram. Há quem tenha visto telhados desaparecerem em poucos segundos. Outros acompanharam árvores centenárias sendo arrancadas pela força do vento. Em alguns locais, a chuva caiu de maneira tão intensa que parecia impossível acreditar que tudo aquilo estivesse acontecendo em tão pouco tempo. Quem viveu esses momentos descreve a experiência de forma muito parecida, um sentimento de impotência diante da força da natureza. E essa sensação não ficou restrita ao Rio Grande do Sul. Ao redor do mundo, terremotos, incêndios florestais, ondas de calor e tempestades extremas continuam ocupando espaço nos noticiários internacionais, aumentando a percepção de que os eventos climáticos estão se tornando mais frequentes e mais intensos. Naturalmente, muitas pessoas começam a se perguntar se estamos entrando em um novo período climático. É justamente aqui que entra um fenômeno conhecido por praticamente todo meteorologista, o El Niño. Nos próximos minutos vamos entender por que esse fenômeno recebe tanta atenção dos especialistas, como ele influencia diretamente o clima brasileiro e por que alguns modelos meteorológicos vêm acompanhando sua evolução com enorme preocupação. Mais do que isso, veremos o que aconteceu nas últimas vezes em que eventos semelhantes ocorreram e quais foram os impactos registrados no Brasil. A história mostra que conhecer o passado pode ser a melhor forma de entender o futuro. E os próximos capítulos dessa história podem ser mais importantes do que muita gente imagina. Até aqui, vimos acontecimentos que chamaram a atenção em diferentes regiões do Brasil. Mas a pergunta continua no ar: existe uma explicação capaz de conectar todos esses eventos? Para responder essa pergunta, precisamos olhar para milhares de quilômetros de distância, em direção ao Oceano Pacífico.
É lá que um dos fenômenos climáticos mais influentes do planeta começa a se desenvolver. Pode parecer estranho imaginar que mudanças na temperatura das águas de um oceano possam afetar diretamente o clima brasileiro. No entanto, é exatamente isso que acontece. Quando as águas do Pacífico Equatorial apresentam um aquecimento acima do normal, toda a circulação atmosférica do planeta passa por alterações. Os ventos mudam de comportamento, as massas de ar seguem novos caminhos e o regime de chuvas sofre modificações em diversos continentes. O Brasil está entre os países que mais sentem esses efeitos. Historicamente, quando esse fenômeno ganha força, o Sul costuma registrar aumento significativo das chuvas, maior frequência de tempestades, enchentes e episódios de vento intenso. Ao mesmo tempo, outras regiões enfrentam uma realidade completamente diferente, marcada por períodos prolongados de seca, calor extremo e maior risco de queimadas. É como se o equilíbrio climático fosse deslocado. Enquanto uma parte do país recebe chuva em excesso, outra enfrenta escassez de água. Nos últimos meses, diversos institutos de monitoramento vêm acompanhando atentamente a evolução desse cenário. O motivo é simples. Alguns modelos indicam a possibilidade de um evento de grande intensidade, capaz de produzir impactos mais expressivos do que aqueles observados em anos considerados normais. Quando meteorologistas utilizam a expressão Super El Niño, estão se referindo a episódios em que o aquecimento das águas do Pacífico ultrapassa níveis historicamente elevados. Esse tipo de ocorrência é extremamente raro e, justamente por isso, desperta tanta atenção da comunidade científica. Ao longo de aproximadamente 1,5 séculos de registros climáticos, apenas poucos eventos atingiram essa classificação, e cada um deles deixou marcas importantes na história. Vale a pena observar esses antecedentes. No final do século XIX, um dos episódios mais intensos coincidiu com uma das maiores secas registradas no Nordeste brasileiro. As consequências ultrapassaram os impactos ambientais, provocando mudanças econômicas, deslocamentos populacionais e profundas transformações sociais. Décadas depois, outro grande evento trouxe um cenário completamente diferente para a região sul. Chuvas persistentes elevaram o nível dos rios, cidades ficaram inundadas e milhares de famílias precisaram deixar suas casas. Os anos passaram, mas o padrão continuou chamando atenção. Em outro episódio considerado extremamente forte, enquanto regiões do norte enfrentavam seca severa e aumento dos incêndios florestais, áreas do sul registravam novamente precipitações acima da média. Mais recentemente, outro evento climático intenso coincidiu com um período marcado por temperaturas recordes em várias partes do planeta, além de impactos importantes sobre a agricultura, os recursos hídricos e o comportamento das estações. Esses acontecimentos não significam que a história necessariamente irá se repetir da mesma forma, mas mostram que eventos dessa natureza costumam produzir consequências relevantes para diferentes regiões brasileiras. Outro aspecto observado pelos especialistas envolve a velocidade com que esse fenômeno pode estar se desenvolvendo. Em ocorrências passadas, o aquecimento das águas normalmente atingia seus maiores valores mais próximo do fim do ano. Agora, algumas projeções sugerem que esse processo pode estar acontecendo de maneira mais acelerada. Caso esse comportamento realmente se confirme, os meses de primavera e o início do verão poderão concentrar as condições mais favoráveis para eventos meteorológicos extremos. É exatamente por isso que tantos boletins climáticos vêm destacando o período entre outubro e dezembro como uma fase que merece acompanhamento constante. Isso não significa que desastres acontecerão obrigatoriamente. Também não representa uma previsão definitiva para cada cidade brasileira. O que significa é que existe um cenário de maior atenção, baseado em modelos meteorológicos, observações oceânicas e monitoramento atmosférico contínuo. E existe outro elemento que tornou esse assunto ainda mais comentado nas últimas semanas. Pelas redes sociais, começaram a surgir inúmeros relatos de pessoas dizendo ter sonhado com enchentes, ventos extremamente fortes, céu escurecendo durante o dia e grandes volumes de água avançando sobre cidades. Os relatos apresentam semelhanças curiosas, embora tenham sido feitos por pessoas de estados diferentes e sem qualquer ligação entre si. Naturalmente, isso despertou debates. Do ponto de vista científico, não existe evidência de que sonhos possam prever eventos meteorológicos. Essa é uma distinção importante e precisa ser feita com clareza. Entretanto, alguns estudiosos da psicologia defendem que sonhos coletivos podem refletir sentimentos compartilhados por uma sociedade em momentos de grande tensão ou incerteza. Sob essa perspectiva, eles não antecipariam necessariamente acontecimentos futuros, mas revelariam preocupações profundas já presentes no inconsciente coletivo. Independentemente da interpretação adotada, uma conclusão parece inevitável. Quando fenômenos extremos passam a ocupar diariamente os noticiários,
cresce também a percepção de vulnerabilidade da população. E talvez essa seja a maior mensagem desse momento. Compreender o cenário, acompanhar informações confiáveis e manter-se preparado sempre será mais útil do que agir movido pelo medo. Mas existe ainda um detalhe importante que poucos perceberam. Quando analisamos o intervalo entre os grandes eventos registrados ao longo da história, surge uma sequência que merece atenção e nos leva à reflexão apresentada na parte final desta análise. Existe um detalhe que costuma passar despercebido quando observamos apenas os acontecimentos mais recentes. Para enxergar o quadro completo, é preciso olhar para a linha do tempo. Ao comparar os grandes episódios desse fenômeno climático registrados ao longo da história, alguns pesquisadores destacam que o intervalo entre eles parece ter diminuído. Se essa tendência representa apenas uma coincidência estatística ou faz parte de uma mudança maior no comportamento climático global, ainda é objeto de estudos. Mas o fato é que o planeta de hoje não é o mesmo de décadas atrás. Os oceanos armazenam mais calor do que no passado. A atmosfera carrega maior quantidade de energia. E quando essas condições se combinam com fenômenos naturais de grande escala, aumentam as chances de eventos meteorológicos intensos. É exatamente por isso que instituições responsáveis pelo monitoramento climático acompanham continuamente cada atualização dos modelos atmosféricos. Outro ponto importante precisa ser lembrado. Nem toda tempestade, enchente ou tornado pode ser atribuído diretamente ao mesmo fenômeno climático. Especialistas explicam que diversos fatores atuam simultaneamente na formação de eventos extremos. Frentes frias, massas de ar quente, umidade elevada e condições locais também exercem influência decisiva. Por isso, simplificar todos os acontecimentos a uma única causa seria um erro. Ainda assim, o cenário geral observado pelos órgãos de monitoramento aponta para um período que merece atenção especial. Os próximos meses concentram as projeções de maior intensidade do fenômeno, justamente durante uma época do ano em que diversas regiões brasileiras já costumam apresentar instabilidade atmosférica. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual tantos alertas vêm sendo emitidos. Não para provocar medo, mas para incentivar preparação. Ao longo da história, sempre que sociedades receberam avisos antecipados sobre possíveis períodos difíceis, aquelas que se organizaram conseguiram enfrentar os desafios com muito mais segurança do que aquelas que simplesmente ignoraram os sinais. Essa reflexão aparece em uma das passagens mais conhecidas das Escrituras. No relato de José do Egito, um sonho alertava sobre anos de abundância seguidos por um longo período de escassez. O aspecto mais importante dessa narrativa não é apenas o sonho em si, mas a decisão tomada depois dele. Em vez de agir movido pelo pânico, o Egito se preparou, construiu reservas, planejou o futuro, organizou recursos. E quando a crise finalmente chegou, conseguiu atravessar aquele período com muito mais estabilidade do que outros povos. Independentemente da interpretação religiosa dessa história, existe um princípio extremamente atual. Informação só tem valor quando gera ação. Da mesma forma, alertas meteorológicos cumprem seu papel quando ajudam pessoas a tomar decisões preventivas. Acompanhar os comunicados da Defesa Civil, observar os avisos oficiais, conhecer rotas de evacuação em áreas de risco, preparar documentos importantes, ter um plano para proteger familiares, principalmente crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. São atitudes simples, mas que podem fazer enorme diferença em situações de emergência. Ao mesmo tempo, talvez exista outra reflexão ainda mais profunda. Os acontecimentos recentes despertaram algo que vai além da preocupação com o clima. Eles fizeram muitas pessoas pensarem sobre prioridades, solidariedade e o quanto dependemos uns dos outros quando enfrentamos momentos difíceis. Grandes tragédias costumam revelar tanto a força da natureza quanto a força da união entre as pessoas. Foi assim em diversos desastres ocorridos no Brasil. Enquanto alguns perdiam praticamente tudo, outros surgiam para ajudar com alimentos, abrigo, doações e apoio emocional. Talvez essa seja uma das maiores lições que podemos tirar de tudo isso. Preparação não significa viver com medo. Significa reconhecer que nem tudo está sob nosso controle, mas que sempre podemos escolher como responder aos desafios. Se os próximos meses confirmarão ou não os cenários projetados pelos modelos climáticos, somente o tempo responderá. O que sabemos hoje é que os órgãos oficiais continuam monitorando atentamente a evolução das condições atmosféricas e recomendam que a população acompanhe informações divulgadas por fontes confiáveis. Diante disso, vale uma pergunta. Se amanhã surgisse um alerta para sua cidade, você saberia exatamente o que fazer? Sua família teria um plano? Seus documentos estariam protegidos? Você saberia para onde ir?
Essas perguntas não servem para causar preocupação desnecessária. Servem para lembrar que prevenção quase sempre custa muito menos do que reconstrução. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Na sua região, você percebe que os fenômenos climáticos parecem mais intensos do que alguns anos atrás? Você já viveu alguma tempestade, enchente, vendaval ou outro evento extremo que marcou sua vida? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ajudar outras pessoas a compreender melhor a realidade de diferentes partes do Brasil. Se este conteúdo trouxe informações úteis para você, compartilhe com amigos e familiares. Quanto mais pessoas estiverem bem informadas, maiores serão as chances de enfrentarmos qualquer desafio com responsabilidade, calma e preparação. Obrigado por acompanhar este vídeo até o final. Que possamos permanecer atentos aos alertas, valorizar informações confiáveis e enfrentar qualquer situação com prudência, esperança e união. Nos vemos no próximo conteúdo.